Boa noite a todos. Hoje vamos entender o que Jesus quis dizer com a frase: não se pode servir a Deus e a Mamon, que corresponde ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é Mamon? Mamon tem de origem aramaica e significa riqueza. É a palavra mamona. Pode passar. O povo judeu, na época de Jesus, ele era constituído praticamente por dois partidos: os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles acreditavam na imortalidade da alma, e os saduceus não acreditavam. Mas ambos, tanto os saduceus como filisteus, eles acreditavam que as bênçãos divinas, elas vinham de forma material. O que era a bênção divina para eles naquela época? Era vida longa, uma vida saudável, riqueza e prosperidade. Então, quem era pobre, quem nascia com alguma deficiência, eles não eram, então, abençoados. Eles não tinham esse merecimento. Esse era o entendimento do povo judeu na época de Jesus. Mas daí Jesus vem e quebra essa ideia. Ele desconstrói essa crença. Quando, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas e daí? Não são os ricos que são abençoados? São os pobres? E os pobres de espírito? Aqueles que se reconhecem frágeis, que são pecadores, imperfeitos? E nós? As riquezas são condenáveis? Realmente, a riqueza, ela é uma... Me perdi. Ela é uma prova muito difícil, muito mais difícil do que a da pobreza. Porque é muito mais fácil nós nos apegarmos aos bens materiais do que uma pessoa pobre que praticamente não tem bens materiais, né? Então, Jesus nos diz que os pobres são abençoados, não pela riqueza, mas pelas bênçãos divinas, as bênçãos espirituais que Deus nos dá. E se a riqueza, ela não é um elemento de progresso moral, ela é um elemento necessário ao progresso. Porque a ciência necessita da riqueza, né, para o desenvolvimento da medicina, da educação. Pode passar. Então, para tudo isso, a riqueza é um elemento necessário para o progresso. E nós não somos proprietários das riquezas, nós somos simplesmente usufrutuários. Deus nos dá a riqueza para que possamos usufruir da melhor forma, não somente para nós, mas para as outras pessoas também. Pode passar. Pode passar. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Se nós não cuidarmos, a gente pode fazer com que as nossas riquezas nos afastem de Deus, da palavra do Senhor. Jesus andou por todos os lugares e ele nunca juntou riquezas. Ele era simples.
Ele mesmo dizia: o filho do homem não tem nenhuma pedra para colocar a cabeça. E em praticamente todas as pregações, em muitas parábolas, Jesus falava alguma coisa a respeito das riquezas. E um dia veio um jovem rico falar com ele, querendo saber o que ele poderia fazer para entrar no reino dos céus, para ser bom. Jesus disse a ele: vá e vende os teus bens e vá. Mas ele não vendeu os bens dele. Porque na época, Jesus sabia, quando lhe disse isso, sabia que ele não ia vender. Porque a pessoa que vendesse os bens ou perdesse os bens herdados, era uma desonra muito grande para a família. E não era isso que Jesus queria. Jesus queria que ele olhasse para dentro dele e que se desse conta do quão apegado ele era àqueles bens materiais. Pode mudar. E os discípulos também tinham as suas dúvidas a respeito das riquezas. Tadeu achava que todas as pessoas que ouviam as pregações do Mestre deveriam dividir tudo que eles tinham com as pessoas menos favorecidas. E Felipe achava que se a pessoa tivesse 2 camisetas, a segunda já era supérflua, não era necessária. Jesus muitas vezes intervinha nessas discussões deles, mas dessa vez ele não interveio. Pode passar. Quando chegaram em Jericó, passando, para Jerusalém, passaram em Jericó e Jesus conheceu Zaqueu. É aquele publicano que cobrava impostos e que era muito baixinho, queria muito, muito, muito ver Jesus, conhecer ele. Subiu num sicômoro para conseguir enxergar Jesus. Jesus chega e diz para ele: desce, Zaqueu, porque hoje vou ficar na tua casa. Zaqueu era muito odiado pelo fato dele cobrar impostos. E o nome dele significava puro e inocente. Jesus pediu então que ele descesse da árvore e ele desceu. Ficou muito feliz, abraçou Jesus e foram caminhando para a casa dele. No caminho, os discípulos continuavam pensando a respeito das riquezas. Felipe perguntava a si mesmo: não se trata de um rico que devia ser condenado? E o Pedro refletia também: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Quando chegaram à casa de Zaqueu, sentados todos à mesa, Zaqueu foi logo explicando para Jesus, porque ele sabia que Jesus condenava as riquezas materiais. E dele diz para Jesus que: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurado empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. E era verdade. Ele dava emprego para muita gente. Ele ajudava todos que vinham até ele. Ele tinha muitas terras, gado, então as pessoas vinham, ele dava um jeito sempre para que as pessoas tivessem uma vida digna. Pode passar. Ele estava tão feliz que Jesus estava lá, que prometeu a Jesus que iria repartir a metade dos seus bens com os menos necessitados. E foi realmente isso o que ele fez. Jesus abraça ele e diz a ele: bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Jesus é a verdadeira salvação. Aqui nós temos um livro, Ressurreição e Vida, da médium Ivone do Amaral Pereira. Ela psicografou esse livro narrando uma boa parte da vida de Zaqueu. E aqui Zaqueu conta como foi estar com Jesus. E ele diz que Jesus
tocou-me para sempre o coração. Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Ele entendeu todas as aspirações do meu espírito, filho de Deus, que sofria por algo sublime que lhe aclarasse as ações. Zaqueu já era bom, mas ele queria ser mais bom ainda. E isso ele conseguiu quando Jesus foi na casa dele. Jesus trouxe paz, paz espiritual para ele. Lhe deu um direcionamento de como agir. Aqui fala um pouquinho mais de como Zaqueu distribuiu depois os bens dele, né? Pode passar. E voltando lá para a casa do Zaqueu, onde está Jesus onde Jesus e os discípulos estão na mesa, Zaqueu sai para chamar a esposa e os filhos para conhecerem Jesus. E os discípulos aproveitam para lhe questionar: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? Riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados, de pecadores? E Jesus, como todo bom rabi, responde com outra pergunta. Amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo a este mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Não era isso o que Jesus veio ensinar. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram nos céus. Existem aqueles que juntam riquezas materiais e existem os que juntam riquezas morais e espirituais. E nós? Estamos juntando tesouros na terra ou nos céus? Zaqueu, quando falou para Jesus o que ele fazia com o seu dinheiro, ele estava prestando contas do que lhe tinha sido confiado. Ele sabia que os bens não eram dele. Exatamente como Jesus narra na parábola dos talentos. E nós também vamos prestar contas. E onde nós estamos colocando o nosso tesouro? Boa noite a todos.